Olá, meus irmãos e amigos, mais uma vez estou aqui, a missionária Lauren, gravando mais um pequeno vídeo para nós. Estou falando da fé, da oração duvidosa, tem alguns testemunhos para dar e hoje eu vou dar um pequeno testemunho e vou mostrar um versículo que o Senhor Jesus orou, uma forma que ele orou. Então, eu estou trazendo esses vídeos, mostrando para nós aprender mais, né? Assim, um pouco, né? Um fala um pouquinho, outro fala um pouquinho e a gente vai, né? Aprendendo, porque é ouvindo que a gente aprende às vezes, né? O Senhor Jesus diz que bem-aventurado é os que leem, mas mais bem-aventurado é os que ouvem. O bem-aventurado maior é aquele que ouve e guarda, né? Pratica a palavra, que diz que não praticar também não adianta, né? Então vamos ver aqui, né? Uma pequena oração do Senhor Jesus. Como foi que Jesus orou? Então eu tenho falado que a oração é aquela que não tem dúvida, não traz dúvida. Mostrei o que é a dúvida, que a dúvida é não crer, não ter certeza naquilo que a gente está orando e falando. E é por isso que muitas vezes a gente não recebe. Nós não somos bem-aventurados, não temos assim muitas respostas das nossas orações, porque muitas vezes não sabemos orar, não é? Ou não acreditamos, oramos pelo costume. Sim, aqui, vamos ver. Capítulo 11 de São João, do livro de São João, capítulo 11, o verso 41, a parte B do versículo, tem uma pequena oração do Senhor Jesus. E hoje eu vou mostrar essa pequena oração, como Jesus orou. Às vezes diz que ele passava até a noite orando. Mas, amados, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não acredito que Jesus ficava ali lamentando. Ai, Pai, não sei o quê, tem misericórdia de mim, Pai. Diz que ele pediu naquele momento, passa de mim esse cálice. Mas, né, mas eu não quero que o Senhor faça a minha vontade, mas sim a tua. Né? Então, a vontade é a de Deus, muitas vezes, né? Existe coisa também que a gente pede com fé, acreditando, mas talvez também não é o momento de Deus, né? Tem isso também. Agora, a palavra nos garante, é essa, que o Senhor Jesus nos garantiu, foi isso. Se tiver fé, não duvidar no coração, tudo que pedir crendo, receberemos. Então, vamos ver a oração de Jesus. Quando Lázaro morreu, que o Senhor Jesus foi ali para ressuscitar Lázaro, aqui na parte B do versículo 41, a oração de Jesus foi simplesmente isso. Ele disse, eu estou com a palavra aqui na mão, ele disse assim, glória seja dado, né, ao Senhor Jesus. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Olha que maravilha. Então Jesus aqui orou, ele ainda não tinha ressuscitado Lázaro, mas aqui ele já orou como que já tinha acontecido, acreditando que Deus já tinha ouvido ele, dentro do momento que ele caminhou para ir para aquele lugar. Dentro do momento que ele saiu do seu lugar e foi até ali, aonde Lázaro estava sepultado, há 4 dias a Bíblia diz, ele já acreditou que Deus já tinha ouvido, respondido a oração dele. Então ele disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Então, só foi essa pequena oração do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, eu estou falando da fé, do acreditar, e eu comecei por essa parte da doença, da enfermidade, porque eu tive uma grande experiência nessa área. Então, uma certa vez, eu vou resumir, não é? Porque o vídeo é pequeno, não pode ficar detalhando tantas coisas, né? Eu apresentou uma coceirinha atrás da minha orelha e apresentou assim
e começou um ferimentozinho virando um cascão, pequeno cascão, né? E aquilo foi aumentando, e era uma coceira terrível, e aquilo foi crescendo e virando aquele cascão branco, aquela coisa, e eu comecei a ficar preocupada com aquilo, né? Esse tempo eu orava bastante, foi um tempo que a gente congregava na Assembleia de Deus, e lá é um povo que ora muito, e a gente orava bastante, apesar, graças a Deus, hoje eu vivo assim, mais sempre no espírito de oração, né? Porque eu aprendi também muita coisa assim com a forma de orar, e graças a Deus, né? Então eu orava, a gente vivia reunindo, orando, vinha pessoas em casa, e era aquela maravilha de oração, né? Aquela alegria toda no coração. Então, eu apresentou esse problemas em mim. Aí esse problema foi crescendo, porque quando eu levantava o cabelo, assim, todo mundo já via aquele cascão enorme, então eu não podia nem levantar o cabelo. Aí eu fui em São Paulo, tem uma família minha lá, né, meus irmãos, e eu fui lá. Cheguei lá, procurei um médico, fiz os exames, e o médico passou um remédiozinho para mim, e não fez, o tempo foi curto também, não fez nada, e aí eu voltei para casa e não resolveu. E continuou o mesmo problema. Aí quando foi um certo dia, eu procurei outro médico aqui na minha cidade, e fiz o exame. Foi até uma doutora, né? E ela pediu uma biópsia. Aí eu falei, aí mandou essa biópsia, tempo né, demorava um pouco, eu esperei, né? E aí veio o resultado e disse que era psoríase. Eu nem sabia o que era psoríase, não tinha ideia nenhuma da gravidade dessa doença. Aí eu não tinha assim, né, ideia nenhuma de nada. Aí, moço, eu fiquei, moço, eu falei, moço, ai, meus irmãos, né, a forma de costume de conversar e falar. Mas assim mesmo, né, moça, moço e irmãos, irmãs. Aí o que acontece? Eu peguei, né, e aí quando o meu filho soube que eu estava com esse problema de psoríase, ele já tinha uma ideia do que era, e aí ele tinha um amigo, e o amigo dele estava com esse problema de psoríase que já tinha definhado o homem todo, que diz que ataca as juntas, né, artrite, vamos dizer, e tudo isso a psoríase faz, e vai definhando a pessoa, aleijando, encolhendo, até que aconteceu, aí ele mandou esse amigo dele vir conversar comigo. Quando esse homem chegou na minha porta, eu fui até mal educada, depois eu até arrependi. Eu fui lá, atendi o homem, depois eu disse o seguinte, eu disse, eu não vou falar sobre isso, eu não quero conversar sobre isso, porque eu não tenho essa doença não vai me pegar, e eu creio em Deus, e eu tenho um Deus que é maior e tal, eu falei várias coisas, e não aceitei nem abrir a porta para o homem. E aí, tudo bem. Depois, eu usei simplesmente umas gotinhas, né? Que essa doutora passou para mim, umas gotinhas para colocar no lugar. Quando viu o resultado e ela passou esse remédio para mim, eu coloquei essas gotinhas. E aí, graças a Deus, né? Desapareceu e até hoje estou aqui, não é? Esse tempo eu estava com 40 anos, hoje já estou numa idade bem mais avançada. E até aqui o Senhor tem me abençoado e vai continuar me abençoando, né? E me livrando desse problema. Então, o que eu quero falar? Então, a minha fé ali funcionou com aquela acreditar, aquela palavra positiva, aquela determinação, sem eu entender, nem entendia isso. Eu nunca tinha estudado nada, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso, mas foi uma coisa que veio em mim, uma revelação de Deus em mim. E já foi mais outras coisas que depois eu falo sobre isso. Teve quando eu conheci logo conjuntivite, que eu não conhecia aquela doença de conjuntivite dos olhos, né? Apareceram umas pessoas na minha casa e ficou dentro de minha casa com aquilo. E eu determinei assim, que meus filhos, eu disse sempre meus filhos eram meninos, e eu falei, meu filho não vai pegar essa doença, eu creio, eu confio em Deus, e determinei, e acreditei, e ninguém dos meus filhos tiveram essa conjuntivite até hoje, nem eu e nem meus filhos, graças a Deus, e tudo beleza. Então, eu vou deixar por aqui esse pequeno vídeo, e vou continuar falando da fé e da oração duvidosa. Que Deus nos abençoe
e nos ajuda a cada dia que a nossa fé seja mais e mais crescida no Senhor.